Solen, Somayaosva, a todos que, porventura, estão a me ouvir. Aí eu digo, não preciso mais de apresentações de quem sou, né? Parece que a minha própria palavra, Adawaru, indica quem sou. E a minha própria persona, a aparência, a entonação de voz, e a minha luta, se estica aí publicamente, 10 anos de luta. A luta continua. No tempo anterior a esses 10 anos de luta, foram também 47 anos de muita luta, muito combate, muita guerra. Em busca de quê, Yahushua? O que você fazia? Em busca da igualdade. Em busca de todos ter condições de estarem livres e vivendo. Sempre buscando um ponto benéfico a ambas as partes, tanto ao lado A quanto ao lado B. E agora temos o lado C e o D e o E, são 5 pontos, A humanidade ela se dividiu em 5 etapas, por causa de as agremiações, as alianças que se fizeram. Então são 5 pontos, Então eu tenho que estar atento a todos esses pontos e sempre buscando o melhor, A, B, C, D, E, correto? Aqui você tem um rei, um 5, um 5, isso indica a sua aula em mim, a salvação, a que vim, Eu não vim fazer outra coisa a não ser isso. Aqui simboliza um 5 e o outro 5, o 10, a totalidade. O 10, ele é o Yode, ele é o primeiro, correto? Correto? Aqui eu trago aqui a simetria da vida. Eu tenho 5 lados e outros 5 lados. O que eu quero? Unificar esses lados. Eu quero unificar a humanidade. Eu quero o homem, a mulher livre. Yahushua, mas o que você pretende com isso? Eu pretendo aplacar as forças ultradominantes e escravocratas da sociedade, que se espalharam em diversos lugares da Terra. Aí eu te digo, ainda há esperança. Você viu os seus sonhos indo pelo ralo, por água abaixo, todo derrubado, as suas construções, os seus projetos. Eu digo, qual o projeto, Yahushua, que você diz? De viver. De viver. Você ter uma condição mínima de viver. E você viu o mínimo indo por água abaixo, sendo todo dizimado, destruído. Eu te digo, há esperança. Você conseguirá observar isso. A grandeza da sua segunda casa, a tranquilidade e a fartura que você necessita para viver. As condições serão bem mais excelentes, maiores do que a primeira. Olha, Russa, mas eu já me deteriorei, eu já me dilacerei por mais de 4 vezes. Eu te digo, essa outra agora vez, a excelência da tua casa, da tua tenda,
da tua morada, da tua habitação, ela será mais excelente do que as outros quartos que foram deterioradas. Acredite simplesmente nesta palavra, que há esperança para você. Deixo a porta aberta para você recomeçar. Estendo minha mão. Vamos? Existe recurso para você. Um grande beijo, um grande abraço do teu melhor amigo, que estou contigo em todo o momento da dificuldade. Olha, eu estou sozinha, eu estou sozinho. Agora eu estou aprisionado por uma coisa tão boba, tão simples, que a lei não deveria me punir por isso, não deveria me multar por isso. Eu estou aqui sem ter como até de pagar as multas, as cobranças que estão fazendo comigo, por coisa que eu não entendo, que estou danificando alguém. Coisa tão boa, tão simples. Existem coisas tão maiores que poderiam multar, analisar. Não digo multar, se fala multar, tem que ser tirada do vocabulário. Multa, gente, tem que ser tirado a multa de tudo quanto é tipo de processo. A multa deve ser exterminada. Qualquer tipo de multa. Você foi multado por isso. Não existe mais isso. Isso é uma forma silenciosa de roubar. Esse gesto é proibido, né? Esse gesto, um jogador faz isso aí porque o juiz está roubando mesmo, né? Ou porque o sistema está roubando mesmo, e ele é punido, né? Então, as multas é um gesto silencioso de multar, de roubar. Pare com isso. Pare com isso. Consiga um dinheiro mais dignamente do que fazer isso com uma pessoa. As pessoas não merecem essa arbitrariedade, essa ditadura tão firme que eles colocaram sobre os ombros das pessoas. Criaram-se um montado de crime que não é crime. E tudo que você prende assim sai pelos dedos. Não faz isso. Dá liberdade ao povo de viver. O povo saberá se conduzir. Agora, se ficar apertando demais o povo perde a cabeça. Isso é um perigo muito grande. Você não sabe o que é o povo inteiro da terra se levantar contra você e contra o seu sistema de ditadura e de força que existe na terra. Você não imagina se o povo inteiro do mundo se levantar contra ti. Você não subsistirá, nem com as suas armas, nem com as suas metralhadoras, nem com as suas bombas atômicas, nem com os seus aviões de guerra, de marinha, aeronáutica e de exército. E nem com seu dinheiro e com seus bancos. Se o povo inteiro em uníssono, em soprano, se levantar, todos derem as mãos, desde os meninos pequenos até os que estão no ventre, as grávidas. Aí eu digo os grávidos também, que os pais também engravidam. Se levantar e dizer, chega. Nós queremos o Yahushua para administrar e governar todo o local, toda a terra. O sistema cai, cai e cai e cai e cai. Nós não precisaremos mais de tuas metralhadoras, de tuas armas, de tua segurança na terra. Porque nós mesmos seremos a nossa própria segurança. O povo se amará, livre das multas, livre das prisões desnecessárias e tanto crime que não tem necessidade, colocado nas leis. É necessário fazer um enxugamento disso. Fechar esse livro, né? É muito extenso. Rússia, você é um sonhador? Eles dizem que sou um lunático, né? Um esquizofrênico. Oh, que elogios que você me dá. que elogio que você me dá, porque você fecha a porta e depois você confere 2, 3 vezes se fechou. Tá. E por isso eu tenho menos valor que você. Porque a minha vida é adiantada, eu tenho menos valor que você.
Porque o que eu faço agora, o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, eu já fiz, então eu fico preocupado. Porque eu já fiz aquilo me vem à memória. Eu não tenho culpa se você, ao menos, não ouve-me por inteiro. Mas eu ainda acredito a você. Ainda, eu digo, há recurso para você. Eu digo, ah, que elogios que vocês me fazem. Um grande beijo. Um grande beijo. Eu entendi que não adianta se medir por conceitos alheios. Não. Você deverá ter o seu próprio pensamento. E você deverá ter o próprio conceito de você mesmo. De você mesma. Então, você não se deve medir por A e nem B, nem C, nem D e nem E. É a base dos 5. Então, vamos fechar esse livro, porque é muito extenso. Então, oi, Russo. Oi, tudo bem? Excelente. Você tem algum áudio aí de 1 hora aí para botar na praça, em público? Oi, eu tenho um. Então, sem mais delongas, desce a pua na periquita. Periquitinha. Eu ainda vou descer a pua em você, periquitinha. Periquita, você vai ainda gritar debaixo de mim ou por cima de mim. Periquita tão linda. Gente, tem que ser uma forma lúdica, prazerosa de levar o conhecimento, né? Porque senão ninguém aprende nada. O mundo tem muita guerra, né? E quando eu faço as minhas diversões, eu sou taxado como louco, esquizofrênico. Mas se um artista, se um famoso fizer tudo o que eu faço, ele será o astro de toda a terra. Você mesmo o aplaudirá. Mas como vem de mim, né, que o artista, o astro que está na terra, eles são essência minha. Por isso que muitas vezes eu faço o que eles fazem o que eu faço. E você não entendeu nada ainda. Se livre, acorde para a vida, se liberte. Desperta do que dorme. Tira as amarras de você, que colocaram em ti para ter um escravo na terra. Eu lhe digo, você não é escravo de ninguém. Você deve se amar a ti primeiro e servir a ti primeiro. E depois você quebra o sistema. Não serve o sistema, quebra o sistema. Então vamos lá. Oi, Rosa. Então, a periquita estava gostosa? Delícia, Yahoo. Serosa. Né? Sentido aqui, viu, Rosa? Meus elogios, Rosa. Continue assim, né? Enquanto está assim, porque o pavio tem fogo. Né? Enquanto estiver assim, isso indica estar vivo. Oi, Yahoo. Então, mais alguma coisa, Yahoo? Não, Yahoo. Fogo na boneca. Quem, Yahoo? Fogo na boneca. Fogo na boneca. Ela gosta. Então tá. Então vamos lá. Vamos lá, né? Tem um áudio aqui, viu? Eu pensei bastante em não colocar esse áudio, né? Pensei, vou colocar esse áudio, não. Esse áudio é muito forte, né? Talvez seja um contraditório para contestar tudo que há no mundo, né? Toda a ciência, toda a logística econômica, religiosa, bélica, governamental, imperialista, czarina, ditatorial, as tiranias, as políticas públicas, as políticas sociais, política de segurança, você vai contrariar tudo em algo. E eu pensei muito em não colocar na praça, sabe? Mas eu digo, palavra alçada, ela deverá cumprir o seu intento. E depois ela pode voltar para você. Então, Wilson, fogo na boneca. Senta a pua na periquita. Sim, aminal. Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo ok aqui? Tudo ok? Acho que é isso mesmo, né? Se não for, eu corto.
Deu zebra. Não saiu o som. Nem. Ué, o que aconteceu, gente? Deu. Falha técnica. Falha técnica, viu? Vamos ver. Falha técnica. Você quer ver? Você quer ver qual foi a falha técnica? Não, vou te mostrar não. A falha técnica aqui é pesada. Deixa quieto. Gente. Foi uma falha técnica aqui que eu vou te contar, viu? Foi uma falha técnica aqui bem alçada, né? A falha técnica aqui bem. Mas é isso, né? Por que aconteceu isso? Está escrito no livro da vida. Aconteceu isso nessa gravação. Então, oi, Rosa, você fez todo mundo rir aqui. Tô vendo? Aí, ó, de novo. Oi, Rosa, você fez todo mundo sorrir aqui. Oi, Rosa, sou na caixa. Deixa o pau quebrar aí, Rosa. Eu vou enxugar essa lei mundial. Pode ficar tranquila, Rosa. Os seus intentos, os seus desejos serão todos satisfeitos. Em vida ainda. Não quer, ou vou te contar. O assunto, quando é muito sério, gente, tem muito corte. Aqui, agora não foi eu, não. O celular tá bloqueando o áudio, viu? Você acredita que o sistema tá bloqueando o áudio? Ó, oi, ele não quer colocar o áudio, não. Você acredita? Ó, agora, isso agora ele vai falar, quer ver? Ó, o sistema, mas o áudio que eu tenho aqui ele não quer falar. Não quer? Eu vou te contar. O assunto, quando é muito sério, gente, Tá vendo? tem muito corte. Aqui, agora não foi eu, não. O celular tá bloqueando o áudio, viu? Você acredita que o sistema tá bloqueando o áudio? Oi, ele não quer colocar o áudio, não. Você acredita? Isso aqui não é nada. Milhares de vídeos meus, de falas, de escrito, o sistema não aceitou, ele refugou, ele roubou os meus escritos, roubou os meus vídeos, ele copiou e não colocou na praça. Isso foi muito, infinidade, infinidade. É por que eu sempre tenho que me ausentar um pouco dos meios sociais, das redes sociais, de tudo, para me proteger. Para me proteger, às vezes eu saio e vou para o monte. Eu me isolo. Aí você fala assim, o Arrucha, esse sistema, o Arrucha, ele tem cisma de pressão. Não, é verdade. Eu tenho que muitas vezes me proteger, porque senão eu não faço o meu serviço. Eu tenho que andar escondendo para fazer o meu serviço, senão não tem jeito de fazer. Eu tenho que levar avante o que eu tenho que fazer. Eu tenho que terminar. Então, agora vai. Vamos ver. Oi, Rosa. Tudo bem? Muito bem. Excelente. Oi, Rosa. Existe uma pergunta para você aqui. Você se diz ser o Robert Russihai, o Messias, o grande rei, né? E todos nós sabemos que um grande rei ele tem que ter bastante sensibilidade para governar, né? Para conduzir um povo à vida e ao bem-estar singular de cada um. E mediante isso, queremos perguntar: você governaria o Brasil, que é o senhor, em todas as partes do Brasil, as fronteiras e tudo? Sim, governaria.
qual seria a sua prerrogativa, Elvis? A minha prerrogativa primeira é que todas as empresas que fabricam armas sejam fechadas, carimbada falência e recolhida todas as suas máquinas de produção de arma, todos os seus materiais, tudo seja recolhido. Não. Restituindo-lhes a ele os prejuízos, pagando ele as armas que são recolhidas, pagando ele tudo, pagando os funcionários dele que vai ser mandado embora, indenizando ele. E nas fronteiras, nos marcos de toda a nação, toda delineada, toda marcada, e sejam recolhidas todas as armas. Isso é espontaneamente, não por força nem por violência, espontaneamente. Não haverá comércio de armas aqui, todo tipo de armas feitas para proteção, para revide, para defesa, para matar, ou para destruir, ou para roubar. Aviões também de guerra, todo desenvolvimento de armas químicas, biológicas, armas nucleares, tudo ser recolhido, fechada todas as instituições, as faculdades que estão desenvolvendo armas atômicas, ou qualquer tipo de veneno, de arma, de veneno, tudo que vem para matar. Nos morros, nas favelas, no setor de segurança pública, em geral, das 3 polícias, federal, militar, civil, aeronáutica, marinha, exército, guarda municipal, guarda estadual, polícia judiciária, aí pega todos os presidentes, pega tudo aqueles que têm direito a usar arma, recolhe-se as armas, entrega-se espontaneamente. Nos morros, nas favelas, todos os traficantes, todos aqueles aliciados no crime também entregam-se as armas. Todos os caçadores, todos os que têm licença de caçar, colecionador, atirador de armas, colecionador, atirador, caçador, o que for, recolher todas e fechar todas as empresas, todas recolhidas as matérias-primas e tudo, indenizando aqueles que têm a arma, pagando ele. Estou dando essa arma aqui, ela vale tanto. O valor será valor de venda, se você tira uma mercadoria na loja hoje por R$100, muito difícil você vender por R$50. Então, para ser benéfico, daremos o valor de mercado de uma arma usada, correto? Pagaremos as pessoas, tanto no morro, na favela, as polícias que tem, os policiais que tem, os vereadores, os ministros, todo mundo, os agentes de polícia, os guardas municipais, os agentes penitenciários, policial penal, tudo, segurança, tudo se recolhido, e estabelece em todo o território nacional em Oxuru. Ninguém usará arma, todo mundo em comum acordo comigo, de espontaneidade. Ninguém vai roubar, ninguém vai matar, ninguém vai furtar. Não será nada proibido. Você vai fazer o que você quiser, desde que você não venha ofender o seu próximo. Você vai plantar o que você quiser, você vai beber o que você quiser, você vai comer o que você quiser.
isso, armas brancas, destinadas a matar, punhal e as demais, espadas, lança, flecha, o que for. Recolhe-se tudo. E não haverá nenhum comércio de espécie alguma de arma destinada a matar. Desde as que voam, marítimo, também o submarino, tudo de guerra, todos entregues, todos serão recolhidos. E todos serão incinerados, todos serão demolidos em alta temperatura, numa usina de fogo, correto? Numa metalurgia que tem lá, que vai derreter, vai fundir todos esses armamentos, munição. Não será também os armamentos que faz fogos artificiais, foguete, pólvora, completamente vai ser entregue às pólvoras. Não haverá mais isso aqui na nossa nação. Aí resolve esse problema, acaba-se. E a lei é comigo, a lei é comigo. Esse montão de crime que foi criado aí, tira isso aí, tira 99,99%, tá? Não vai ter ninguém preso mais, não vai ter cadeia, não vai ter ofensa mais. Vocês não estão vendo que não adianta lutar contra mim? Olha o mundo, o que está acontecendo. Não adianta. Ou vocês se rendem a mim, ou vocês vão continuar sofrendo. A terra vai continuar gemendo. E quanto mais violência o homem praticar, quanto mais mentira o homem falar, quanto mais perversidade o homem tiver, quanto mais preconceito o homem tiver, mais a natureza vai cobrar da humanidade. Que a natureza cansou de vocês. Cansou. E eu estou aqui para salvar. Eu estou aqui para salvar. E em nenhuma nação não haverá comércio. Nós não venderemos e nem compraremos de espécie alguma nenhum tipo de armamento, nenhum tipo de avião, nada. Sela-se. Aí nós colocamos de fora os atormentadores. Correto? Aí as nações que vivem verdadeiramente da perversidade, de armas e de criar uma série de leis para ter os crimes, elas vão ficar de fora, elas terão vergonha de entrar aqui. Eu separo essa nação para o Kavod Yahu, chamado de glória, né? Kavod Yahu, ou é chamado de glória eterna, de Kavod Yahu, chamado de glória eterna, para você entender. Grande excelência eterna, acaba-se. As lágrimas dessa terra, eu enxugo as lágrimas das mães, dos pais, dos filhos, dos meninos, de todo mundo. De todo mundo. Porque o homem, ainda que ele se apresenta a ser muito forte, mas chega num certo momento, é que qualquer coisa que lhe acontece, assim, mais forte um pouquinho, ele vê, eu nada sou, eu sou tão fraco. Então por isso que é necessário ouvir a Yahushua. Não há outra alternativa. Não existe outra alternativa. Violência gera violência. Arma gera arma. Crime gera crime. E quanto mais crime você identificar na sociedade, quanto mais coisa você colocar que é proibida, mais crime você terá. E pior será para a nação. A conscientização será sim o melhor caminho. E é comigo. O governo é comigo. Não existe outro. Não existe outro. Não adianta. Não existe outro para governar. Esse trem, ele está desgovernado. Sem culpar nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum segurança pública, nenhum crime organizado, pessoa do povo, não estou culpando ninguém. Essa governança está além de vocês, não é para vocês isso é para mim. Isso é para mim. A coragem, ela não está em empunhar uma arma. A coragem é ter uma vara na mão e enfrentar os exércitos na terra. E a Rússia, simplesmente. Afinal.
Aminal. Ol. Oi, Rússio. Essa fala é muito proeminente, bem chamativa. É intrigante a sua fala, Yahoo. Ô, grande Yahoo, tu entendeste assim? Sim, não somente eu, mas todos os astros, os Yahoo, os corpos celestes, né, Yahoo? Estão assim, indignados. Todos estão entendendo, é uma fala bem conclusiva da realidade em que se encontra a terra e os seus habitantes, os povos, as nações, as cidades, as pessoas, né? O homem, a mulher, o menino, a menina, aqueles que estão ainda vindo, os velhos, as velhas, a mocidade, os adolescentes, né? As adolescentes, e todo tipo de etnia que há nesse vasto mundo, que na realidade é pequeno, né, Yahoo? Por que é pequeno, Yahoo? Ah, Yahoo, é pequeno, né? Quando tu vê um gafanhoto voando, né, com as suas asas batendo, fazendo o que barulho das hélices, né, gafanhoto de lata, você vê que é pequeno. O povo fica tudo assustado, né, Yahoo? Então, porque é pequeno o mundo, parece que se eu colocar esse gafanhoto voando assim, a média altura, você vê que o mundo é pequeno, ele ocupa grande espaço e o povo fica aterrorizado embaixo, né, Yahoo? Sim, Yahoo, fica. São forças desproporcionais, né, Yahoo? Yahoo. Então, essa sua fala é muito eminente, né? A fala bem intrigante, que todos aqui estão dizendo o que realmente precisa na administração mundial é isso. É isso que se deve buscar. É quebrar as barreiras, as fronteiras, quebrar as diferenças, quebrar as celas, as cadeias, as prisões. O homem não é um criminoso, o homem não é um bandido, como colocaram. O homem não é um delituoso. Existe coisa muito boa dentro do homem. E você, você conseguiu ver, encontrar um grande tesouro dentro do ser humano. Meus elogios, Yahushua. Você atravessou de norte a sul, de leste a oeste. Esteve por mais de 30 lugares, né, Yahushua? Por necessidade. E às vezes também por algum distúrbio seu, né, Yahushua? Meu menino maluquinho. Menino maluquinho, ó. Sou eu mesmo, ó. Com muita honra, né, ó? Sim. Se não fosse tão maluco, você não seria tão beleza dessa maneira, Yahushua. Oi, Yahushua, mas... Então, e você conseguiu descobrir isso. O grande tesouro que está dentro do homem. E você está lutando para angariar esse ouro, fazer esse ouro luzir, né? Brilhar. Aí diz aquela frase, né, Yahushua? Tomem cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que se sonha é realidade. Assim e algo. É verdade. É meti ol, né, Yao? Não existirá alegria enquanto houver muitos que choram na terra. A alegria, ela não se manifestará plenamente. O que eu quero é que todos se alegrem, que todos possam sorrir. Então, é esse governo aí, né, ó, enxugar esse montão de crime que o sistema criou para aprisionar os homens, né, os diferentes, né, que eles julgam diferente.
partir do poder bélico e administrativo mediante a lei, burocrático, e criando vários pontos de alianças espalhadas nas periferias dos lugares, né? Comandando elas, né? Miliciando elas, né? E ó, fornecendo elas tudo que elas necessitam, né? Porque na verdade são os próprios comandantes delas, né? E ó, o próprio sistema, né? O próprio sistema governamental é o que cria esse montão de aparatos para judiar, para machucar o ser humano, enquanto o homem somente quer viver. Então, enxugando essa tábua da lei, né? E tirando o quê? E retirando a forma de matar, né? De um homem matando outro homem, ou por qualquer tipo de indulgências que a lei lhe oferece, né? Ou qualquer tipo de proteção que a lei lhe oferece. Então, retirando essas forças bélicas da terra, sim, certamente a vara da Varu de Ahu, ela governa o mundo nas quatro extremidades da terra, nas quatro tangentes da terra, fazendo o contorno deles, ou retamente ou circularmente. E pronto. Ou ovoidamente, né? Ovoide, ou esfericamente dizendo. Tanto faz. Marcaremos os pontos e a Terra respirará o outro ar, né? Sim, Yahushua. É o que esperamos. Todos em Shua Mayal esperam isso. Todos aqueles que por um tempo estiveram aonde tu estás, pisando nessa mesma terra, nessa mesma areia, anseiam por isso, Yahushua. E esse deverá ser o tempo contigo, Yahushua. Aí nós lhe desejamos somente uma coisa. O que, Yahushua? Força. É mais nada. Tenhas em ti força. Sanagi, Yahushua, para vencer. Tenha em ti força, Sarnagi, príncipe Yahushua, guia de um povo, de acreditar e força somente de lutar, até que verdadeiramente todos os teus oponentes, todos os teus algozes, mediante a força da lei ou força bélica, ou força de julgamento, de preconceito ou qualquer coisa parecida, esteja debaixo dos teus pés. O que está debaixo dos meus pés, Yahweh? É quando eles não têm força mais de administrar o mundo e te entregam o governo, os governos. Sim. Aminal. Uso. Yahushua, não vou tomar muito mais do seu tempo, porque você tem a leitura, né, do livro Rainha, do livro da vida, né? Sim, eu pretendo fazer a leitura, porque eu tenho que terminar essa leitura. Tenho que deixar o meu legado aqui na terra para que muitos possam alimentar. Sim, Yahushua. Então vá que nós também estamos esperando essa sua leitura e as suas devidas ponderações, né, sobre aquilo que tu escreveste. Com muita dificuldade, né, Yahushua? Sim, com muita dificuldade. Com muita luta, né? Muita perseguição, né, Yahushua? Mas tu conseguiste realizar essas tarefas, sim, Yahushua. Então sim, Yahushua, sem mais delongas, lance o seu pão sobre as águas, e muitos se fartarão com os teus alimentos. Aminal, um forte abraço, grande amor. Sim, Rosa. Obrigado, Rodaial, Rosa.
Todos os favores sejam a ti, Yahushua. E distribua esses favores à humanidade, por favor. Uruha me cutucou aqui. Uruha disse assim, ô Yao, fala para ele distribuir o Rodayal, né? O favor, né? Chamaram de graça, né? O favor a toda a humanidade. Perfeitamente. Uruha, o vento. Uruha, eu conheço o teu vento, Uruha. Sopra sobre a terra. Perfeitamente, Rosa. Eu irei soprar essa palavra sua nos 4 cantos da terra e nas 4 tangentes do cosmos. Não temas, meu pequeno príncipe. Estarei contigo, agora e sempre. Não. Então vamos lá? Paramos aqui, né? Essa destruição e ruínas lhe sobrevirão de maneira instantânea. Isso quer dizer rápida destruição. Então vamos lá. Yahushua. Tá. Primeiramente, deixa eu ver que está tudo ok aqui com a máquina, né? A máquina do tempo. Eu tenho a máquina do tempo. Ok. Tá perfeito. Né? Podemos encerrar aqui, né? Podemos encerrar. Vamos encerrar? Vamos fechar a máquina do tempo. Eu quero te colocar você na máquina do tempo. Eu quero fazer você alçar neste tempo. Esse áudio do Maor, do amor, do Maor, ele foi feito para um tempo bem futuro. Eu vi esse futuro, em que a humanidade caminhava sem armas, sem papel e caneta para anotar as culpas, os pecados de alguém que eles mesmos criaram, os crimes que eles mesmos criaram. Os homens, as mulheres andavam, os meninos e meninas andavam livres, soltos. Como sempre é o meu propósito. Por que, Yahushua, é o seu propósito? Porque assim também eu posso caminhar, livre e solto, perto de toda e qualquer persona, sem eu mesmo achar alguém menor ou maior do que eu, ou diferente do que a mim. Estranho, porque cada um tem seu brilho. Mas um brilho auxilia o outro a brilhar mais. Esse é a visão de mundo que Yahushua disse no áudio. A visão de mapa mundi, né? Visão mundial, eloquente, prazerosa, de extrema riqueza. É assim. Yahushua lhe faz uma pergunta. Aonde há choro e ranger de dentes? Yahushua lhe faz uma pergunta. Aonde há choro e ranger de dentes? Por favor, me explique. Se tu podes. Moço, eu te pergunto, aonde há choro e ranger de dentes? Moço, eu te pergunto, aonde há choro e ranger de dentes? Mocinha, aonde há? Mocinho, onde há? Homem, adulto, onde há choro e ranger de dentes? Mulher adulta, onde há choro e ranger de dentes? O mocinho e a mocinha, o moço e a moça também é adulto, tá? Vocês são adultos, tá? Eu conto com vocês. Vocês que? A lei muda de tempo em tempo, né? A burocracia. Até 16 anos não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu conto com vocês. Eu conto com meninos também, eu conto com vocês. Vocês, para mim, são adultos, meninos e meninas. Né? Quando já desgarrou do peito da mamãe, né?
e já começa a dar seus primeiros passinhos, já começa a me olhar e sorrir para mim, e eu tenho você como adulto também, pode me ouvir. Né? E quando está no seio da mãe, mamando, ali, né? É o momento dele, né? É o momento dele. Deixa ele. Até começar a dar os seus primeiros passinhos. Então, eu te pergunto, Zalcanharro, ancião, anciã, velho e velha, maduro e madura. Eu te pergunto, a Roxa lhe faz uma pergunta, aonde há choro e ranger de dentes? Governantes, todos os homens e mulheres, todos somos governantes, sim. Aqui eu não vejo nenhuma função social. Eu não olho o homem pelo que ele é, pelo que ele faz a mulher. Eu sou gerente tal, eu sou trabalhador tal, eu sou fulano de tal, eu sou professor. Não, nada disso. Eu sou governante tal. Não, eu olho em uníssono, em soprano. Eu olho todos assim, ó. Todos numa linha assim, ó. Reta. Todos estão diante dos meus olhos assim. E os meus olhos estão nos teus olhos. Nem acima e nem abaixo. Eu não analiso o homem pelo que ele é, materialmente. Pelo que ele faz, não. Eu vejo o homem interior, que verdadeiramente o seu exterior, ele vai falar de suas emoções. Sim. O que tem? Você não pode escravizar o seu próprio corpo. Se você escravizar o seu próprio corpo, você adoece, te dá enfermidades profundas. É daí que vieram as enfermidades. Que deram um moncado de nome para as enfermidades, né? Que aqui não convém nem falar os nomes, né? Porque isso é tão triste, né? Uma enfermidade, né? Então vem dessa rigidez cadavélica, ou a rigidez. Você está morto, o seu corpo não pode expressar o seu sentimento, porque você está retraído, você está dentro de uma forma. Eu preciso te libertar. Você me dirá que é no Sheol, que foi traduzido para inferno. Você dirá que é no inferno. Para melhor explicação, né, gente? Aqui, ou é ou não é, ou existe ou não existe, eu não quero saber. Eu quero saber o que o povo ouviu até agora, entendeu? Eu venho aqui no meio do povo entender o que é do povo. Sheol foi traduzido para inferno. Né? Ou é um lugar aguardando algum tipo de julgamento. Correto? E o entendimento foi esse. Mas eu te digo que o choro e ranger de dentes existem aqui. Nesta Adamayahou mesmo. É aqui neste mundo, nesta terra, neste corpo, nessa Adamá, neste barro. Aqui é que acontece o choro e o ranger de dentes. Não é em outro lugar. Roxo, como você afirma isso? Eu sei, eu passei por isso. Eu já rangi meus dentes. Eu já chorei profundamente, mas é profundamente, não é um pouco profundo, é profundamente. A mente estava em um grande abismo e eu chorei e rangi os dentes. Cheguei a ranger os dentes, fazia barulho os dentes, até desgastava. A guerra, a luta, a dificuldade, um turbilhão dentro de mim, que eu necessitava vencer para estar aqui, te auxiliando, e tu também me auxiliando. Aqui na Adamar, aqui na terra, há todo tipo de calamidade, e há ainda alguns que culpam a Yahuwah, culpam a mim. Eu tenho que me colocar aqui, eu não tenho que me colocar lá. Isso aqui é até chegar ao entendimento. Durou um Criador lá em cima, enquanto foi ocultado que ele está aqui.
né? Alguns que culpam a mim. Eu não vou atribuir isso ao nome que eles deram, né? Que Roma deu, não, eu não vou. E ao Messias que ele deu, não, isso não existem. Eu tenho que atribuir a mim. A responsabilidade deverá ser minha. Deverá ser minha. Não posso eximir a minha responsabilidade. Mas você não ouve de minha boca um mundo que venha a destruir a você mesmo. Você não ouviu isso até agora. Então é diferente esse mundo que eu trago do que os falsos criadores, que os próprios homens criaram o mundo dos falsos criadores. Alguns culpam a Yahu por todos os males. Me culpam por todos os males. E outros, depois de todos os males, dizem, eu vou fazer alguma coisa. Você ainda não me conhece. Você é como uma voz em vão. É um sino que tine, que bate. Não tem sentido a sua voz ainda. Você ainda está morto em seus próprios sentidos. Você ainda está em profundo sono, não despertou. Você ainda clama ou pede auxílio a um ser superior inexistente. E você é como ele, inexistente. Porque mesmo ouvindo essa minha dicção, essa minha entonação, esse meu sentido de palavra, você ainda não acorda, é porque verdadeiramente tu é como esse ser inexistente que você clama. Você necessita verdadeiramente de nascer de novo. O que é nascer de novo, Rojo? É ouvir-me, é dar crédito à minha palavra. Porque aí começa a transformação, começa um novo nascimento e você desperta para viver. Aí é a verdadeira revolução. Que isso vai contagiar toda a terra. E não haverá espaço mais para a escravidão. Qual que foi o direito que deram para o homem até hoje? Só de trabalhar. Ele é trabalhador. Ele está trabalhando. Colocaram que isso é a pessoa de bem. E esse mesmo trabalhador, esse mesmo empresário, esse mesmo vai lá e tira a vida da sua mulher, tira a vida do seu companheiro, da sua companheira, do seu sócio por causa disso, ou por causa de ganância. A verdade é essa, por causa de ganância, de poder. Por que você tira a vida? Não foi por poder, não foi por amor, crime passional. Então, por poder, porque você se sentia dono da pessoa que estava com você. Por isso, quando ela se libertou de você, das suas algemas, você foi e matou. Então, isso é eloquência por poder, exacerbado. Longe do Criador, de algo ter esse desejo. Não. Eu tenho que ser livre. Para isso, você tem que ser livre também. Mas, acaso Yahu já matou alguém? Acaso Yahu matou alguém? Yahu matou alguém? Eu te pergunto, eu matei alguém? Eu sou Yahu. Você sabe que eu matei alguém? Muito pelo contrário. Quando você está na situação mais difícil, eu digo, há esperança. Quando você está no estado terminal, eu te digo, há esperança. Não temas, eu sou contigo. Não importa se você está no auge de sua vida, na sua fama total. Eu digo, ainda há esperança.
ou se você está no ponto mais baixo de tua vida, você está no estado terminal, eu digo, bem sussurrante ao seu ouvido, a esperança, a esperança. Sempre eu coloco 2 pontos para você entender. Então, não é o meu caso. Não, não, é claro que não. E você me diz que sim? E você me diz que sim? Aonde? No dilúvio? Ah, no dilúvio. As águas submergiram toda a terra a 7 metros acima do pico mais alto que existe. Hoje é qual? É o Everest, o pico do Everest mais alto. 7 metros acima dele tinha água. Ora, de maneira alguma. Não criou Yahoo, eu. Aí eu vou te falar do sentido, que a escritura faz sentido na minha boca. Muitos falam assim, não acreditamos nisso. Não tem problema, não quero saber. Eu quero saber se você acredita agora. O passado deixa para lá. Você não viu. Mas e agora? O presente, você tem o direito de ver. Não criou Yahoo uma embarcação traduzida para arca? Sim. Então essa foi a condição de escolha. Você quer entrar na arca? A ver se há uma grande destruição sobre a terra por causa da maldade do homem. Necessariamente dever-se-á ter uma intervenção para que se sobe uma pessoa para que a raça humana continue existindo. E qual que era o intuito do gigante? Exterminar a raça de humanos, a semente de Adão e Eva. Eu não pude permitir. Eu tenho a minha criação. E os gigantes vieram para destruir a minha criação. Eu quero guardar a semente, eu quero guardar a minha espécie, eu vou e retiro o macho, uma fêmea, os 2 filhotes, ou 3, ou 4, ou 5, eu retiro 7. Eu retiro 7. Três fêmeas, 3 machos e um pequeno. E aquilo vai dar a condição da minha espécie. Eles vão destruir o bocado, mas aquilo está guardado comigo. Eles não vão entrar na minha embarcação. Porque se eu deixasse eles, depois eles destruiriam outra vez a minha espécie. Aí foi necessário que tirasse um pouco deles. Para que a minha espécie pudesse procriar novamente. E mais nesse tempo agora, está como naquele tempo. Cresce. De tempo em tempo a terra passa por isso. Cresceu o gigante. E começou a ameaçar a minha espécie. Aí eu tenho que tomar as minhas decisões. Quais são? Não posso te falar. Eu as tomarei secretamente. E as que eu tomar serão essas. Você chora muito, Augusto? Não. Quando você toma, não choro. São necessárias para preservar a minha semente, a minha espécie. Se você não acreditou naquele tempo, e você necessariamente não vai acreditar agora, ouvindo de mim. Não adianta. Você estava como gigante lá, comendo, destruindo. Você não estava na embarcação, verdadeiramente. Por isso que a cena se repete aqui.
A vida, ela é uma só. Ela não é diferente. Entenda isso. Ora, de maneira alguma, não criou Yahweh uma embarcação traduzida para arca? Sim. Então esta embarcação foi construída por Nó, aquele que dá o som da construção, aquele que constrói e aquele que anuncia que haver-se-á de acontecer um fato. Bem estrondante sobre toda a terra. Uma divisão de águas estaria sobre a terra. E agora, outra vez, eu trago essa divisão, esse marco também. É um divisor de águas que eu trago outra vez, mediante, simplesmente, ao anunciar esta palavra. Não preciso de muito. Não preciso de pular, gritar aqui, nada disso. Somente o vento. Eu tenho o vento, a água, a terra, né? A chuva, a água, o vento, a terra, o fogo. O que mais você quer? Que obedecerão ao vento, a minha palavra. Tem o vento. Obedece a minha palavra. A terra física obedece. E essa terra física, ela inclui o ser humano, tá? Todo ser fará a minha vontade sem entender o que está fazendo. As águas, todo tipo de água, tanto as águas subterrâneas, as superiores e as águas superficiais. E os átomos, a atmosfera que está envolto nessa distância, onde você pisa, e do mais profundo abismo até o que você enxerga, o firmamento, e acima do firmamento, todas as águas. E o vento, ele está aqui, ele circula nesse intervalo. Né? E é o oxigênio que nós temos. Se tirar, não há um que sobreviva. E o fogo? O fogo é o aquecimento das moléculas. É o que queima, o que verdadeiramente não tem mais utilidade. E não é reaproveitado, é queimado. Fica cinza, fica o pó. Aí você lança na terra, vira adubo. Né? Há outras coisas que necessitam de uma temperatura muito mais superior do que um fogo natural. E o que você vai fazer com essas escórias, Hudson? O que você vai fazer com essas escórias, Hudson? O plástico, as almas, essas coisas tudo, essas impropriedades humanas, o que você vai fazer com essas escórias? Essas escórias, existe um grande abismo no centro da terra. E eu vou lançar tudo lá. É um fogo escaldante, um fogo aterrorizante, que até aqueles que chegam para jogar, eles são consumidos pelo alto calor. Eu vou lançar tudo lá, nesse buraco sem fim, nesse abismo sem fim. E lá eles serão verdadeiramente todos deslacerados, todos derretidos. E não haverá neles mais semelhança ou forma ou imagem, e nenhuma molécula neles, nenhum átomo neles serão verdadeiramente aquecidos a tal maneira que se transformarão verdadeiramente em larvas de fogo. Eles serão também caloria. Acaba-se. Não voltam mais
a estar nesse mundo, a habitar nesse mundo. Existe a água e existe o fogo. Existe o vento, a água e o fogo. Existe o vento e existe a terra. Existe a água, existe o fogo. Existe a terra e existe o vento. E existe a palavra e existe o corpo. A terra, o corpo. O vento, a palavra. Esses 4 pilares. E o de reviver sou eu. E não a saída para a lei humana na terra. Eu sou o fim da lei. Eu sou o fim dos governos do homem para o homem. Eu sou o fim disso. A humanidade deverá ser livre, completamente livre. Todos os conceitos, dogmas, preceitos humanos, regras, elas serão verdadeiramente aniquiladas, lançadas nesse grande abismo. Aqueles que amarem profundamente isso podem participar desse lançamento, podem entrar nesse grande abismo junto com elas, com eles, com os dogmas, com tudo que você adora e ama. Não tem problema, não chorarei por ti. Por quê? Porque se eu permanecer, isso tudo que você depositou na sociedade, que o sistema depositou na sociedade, eu nunca vou libertar a liberdade do ser humano. Então é necessário essa forma de executar essa minha tarefa. Eu sei mexer com fogo, eu sei o que é o fogo. Eu sei lançar no fogo o que é necessário. Não me subestime. Não me subestime. Eu sei mexer com água. Eu sei a força que tem água. E eu sei mexer com terra. Eu sei a força que tem a terra. Não me subestime. Eu vim somente para libertar. Eu não vim para escravizar ninguém. Eu não quero escravo. Eu quero livres. Você é escravo, você não pode me abraçar. Você está algemado, você está preso, os pés, boca, amordaçada. Eu quero você livre, para me dar um sorriso, me dar um abraço. É isso. 1 hora. Hoje tem muito tempo. Vamos lá. Eu vou chegar só nessa página aqui, tá, gente? Para não forçar muito, tá? Eu vou chegar até no final dessa página, né? Só para não forçar muito para vocês. É nem para mim, né? Nós temos a eternidade, né? Mas eu tenho o intuito de terminar. Até no mês 3, né? No mês 3, chamado de março, eu quero terminar a leitura deste livro. Aí eu deixo os espaços, as lacunas aí. Tá? Aí eu darei por completa a minha obra. Sinceramente, darei por completa a minha obra. Olha, Rússio, mas você está determinando um tempo futuro? Sim, eu já vivi esse tempo futuro. Eu já vivi esse tempo futuro, eu sei que é. Até o mês 3 eu terei terminado este livro e descansarei de minhas obras. Você duvida de mim? Não me subestime. Aproveita esse tempo. Não espere para depois. Depois que as águas caírem de cima. E depois que as águas de baixo subirem. Depois que o fogo cercar toda a terra. Depois que a terra abrir profundamente. E depois que o vento tomar toda a terra. Não me subestime. Ouça-me. Existem segredos que eu sei que você não sabe. Existem mistérios que você só vai ver acontecendo. Mas
eu sei que acontecerão e que existem. Paramos aqui, né? Sim, então esta embarcação foi construída por Enoque, conhecido como Noé, para medir a arrogância do homem. Outra vez, essa arca está na terra. Eu estou medindo a arrogância do homem, do sistema que o próprio homem criou. E de geração em geração vem dando manutenção a ele. Mediante a força da lei humana, lei mesmo humana, não da escritura não, é lei humana. E tanto das forças bélicas. Aí essa lei humana, ela está em todos os governos e ela está em todas as periferias da cidade e nos centros urbanos, em todos os lugares. Existe uma lei também. E existe a forma bélica também. A forma de massacrar. Então, tanto um lado como o outro massacra. E tem a lei e tem as suas forças para executar as suas leis. Então, eu estou vendo isso. Eu estou medindo isso. Eu estou medindo isso. Eu estou medindo essa arrogância. Assim, eu vou trazer para esse tempo. Eu estou medindo agora, é agora. O dilúvio é agora. O combate é agora. Pronto, acabou. Não vou jogar nem para frente e nem para trás. Tem que ser agora. Tem que acontecer agora, nesse tempo que eu estou determinando. O tempo que eu sei que você não sabe. Para medir a arrogância do homem. E foi medido bem a arrogância do homem. Assim como nesses tempos. A arrogância do homem é tão grande que necessariamente ele ouve essa minha fala e fala assim, esse homem aí é louco, ele é esquizofrênico, ele está querendo uma coisa. Sim, eu sou isso mesmo, você tem razão. Você é bem lúcido, você é bem são. É por isso que você é o maior colaborador de toda impiedade e perversidade que há na terra. Covarde. Não serve para guerra, não serve para luta, não serve para libertar. Nem a você mesmo, e quanto mais libertar alguém. Mas não adianta a sua arrogância. Eu não me importo com ela. Ela não é necessária para mim. As suas armas não me oferecem nenhuma segurança. Eu as refugo. Eu as lanço fora. Então tá aqui. Aqui é difícil de achar, viu? Você acha que é simples? Você acha que a leitura desse livro é tão simples? Para abrir esse montão de livro que Yahoo já abre? Eu já abri quantos livros aqui? E já finalizei quantos assuntos? Infinitos. É difícil até de encontrar aonde está o Yahoo. De tão seriedade que é essa tarefa.
Aqui eu estou assinando coisas bem passadíssimas, as libertações, coisas presentes e futurísticas, abrindo celas, tirando algemas, tirando prisões, retificando tudo que esse sistema causou mediante a lei criada por ele e mediante a sua força, os executores da lei, que muitas vezes não sabem o que estão fazendo, estão cumprindo ordens. Isso eu falo de ambos os lados. Viu? Tanto no mundo formal, regulamentado, como Estado, e como no mundo informal, que está agindo das formas aleatórias também, executando as suas justiças de qualquer maneira, e o Estado também, os governos, isso é o sistema. Se saia fora disso, enquanto é tempo. Alguns dos homens e mulheres e crianças fora da família de Noé, de Enoque, quis entrar na embarcação. Gente, essa história de Noé sai fora, viu? Nada de Noé. Ninguém levou a sério. Enoque. O negócio de Noé ninguém levou a sério. Se tivesse levado a sério, os homens não teriam sido submergidos pelo sistema, né? Todos ficaram escravos do sistema com muita alegria e satisfação, né? Então, Enoque. Aí eu já trago não a figura de um homem, né? É de uma essência, correto? Eles pegaram a escritura e fizeram da escritura histórias em quadrinho, né? Coisa sem função, sem seriedade, sem nada. Eu trago a essência do que é o acontecimento mediante a fala. Não. Alguns dos homens e mulheres e crianças fora da família de Enoque quis entrar na embarcação? Não. Então não foi Ial-Ru que os matou. Pronto. As mãos estão limpas do seu sangue. O fim dos homens nada mar, na terra em que vivem, é de responsabilidade dos maus projetos que o próprio homem cria e executa em sua vida. Ial-Ru permanece com seu Orabi Ul, permanece com seu Ial-Ru a declarar o Maor, o amor em toda a terra, e retidão, a Tizodokial, a real justiça, direitos iguais e pronto. E retidão, para acolher o homem que criou. Mas o próprio homem é que se separa de Ial-Ru, é o próprio homem que se separa de mim, para sua própria ruína. Aí eu entrar lá, sem mim, nada podeis fazer, nada. Não faz nada, sem mim não. Porque não existe um Ial-Ru lá em cima, e nem aleatório. Eu sou o Ial. E em mim está a água da vida. O Ial-Ru. O Ial-Ru, Ial-Ru. Ial-Ru, Ial-Ru, sou eu. A resolução do que há para se fazer em toda a terra é mediante a visão geral do todo, não singular, não unitária. Aí já vem da cúpula, aí vem da cabeça. Quem é a cabeça? Ial-Ru, a cabeça do corpo. Eu
tenho as chaves da embarcação. Mas o próprio homem é que se separa de Yahu para sua própria ruína. Separa-se de mim. Eu tenho que deixar bem claro que Yahu sou eu. Sou eu. Para que você não venha a voltar para o sistema religioso. Tome cuidado. Porque aí é a sua queda. Mesmo falando de Yahu, de Yahushua, do Ruach Elohim, mas você entra num sistema religioso, num sistema repetitivo, que Yahushua vai voltar, que Yahushua vai voltar, que Yahushua vai voltar, no clamor que não existe mais. Eu estou aqui. Fechou? O que tiver de acontecer vai ser mediante a minha palavra. A regência, a responsabilidade deverá ser minha. Por quê? O sistema acusa a mim, a Yahu. Então a responsabilidade deverá estar sobre meus ombros. É por isso que existem segredos a mim que o mundo ainda não conhece. Não viu nem o conheceu, mas saberá depois dos acontecimentos. Não há vida além de mim. Não há vida além de Yahushua, do Ruach. Não há vida além de mim. E no Egito, o que aconteceu? No Mizraim, né? Que agora eu já nomeei Azan Yahó, da tribo de Ben-Almin. Azan Yahó é o Egito, a África, tudo. O continente todo, o Egito ali acaba de existir. Lá é a terra dos homens pretos. É Azan Yahó. Azan Yahó. A zanga de Yahó. A zanga de Yahó está comigo. Deverá ser a zanga de toda a África, de todos os sentimentos, de todos os pretos, de todas as pretas, de todos os negros, as negras, de toda a comunidade africana espalhada por toda a terra. A zanga de vocês é a minha zanga. Eu trago agora o juízo, o julgamento, o Mispaiahu. E no Egito, né? Em Azanhahu, terra dos pretos, das pretas, dos negros, das negras, o que aconteceu? Ialro retirou as pragas daquela nação e avisou que haveria morte dos primogênitos no Mizraim, em Azanhahu, no Egito. E somente creu na palavra de ou Yalsuru. Somente o meu corpo, o meu próprio corpo acreditou em mim. Mas ninguém acreditou. Só as minhas moléculas acreditou que estavam dentro do átomo. Só os meus elétrons livres acreditaram em mim. Um beijo a todos, um abraço. Eu adoro vocês, meus filhos e minhas filhas. Por isso, os filhos primogênitos de Elchuru não morreram. O povo de Faraó não creu, os filhos do sistema não creu na minha palavra, na palavra de Yu. Por isso morreram seus primogênitos. Seus primogênitos, a primogenitura é a condição de procriar. Acabou. Foi o fim.
aquela semente não gerava mais, não procriava aqueles pensamentos, aquela forma de governo acaba-se. Aquela dinastia deixou de existir. Por isso muitos reinos são mudados a sua forma de governar. As dinastias vão sendo levadas ao caos profundo. Morrem. E eu estou terminando isso agora. A morte. As dinastias dominantes da Terra. Aminal Ul. Yahu matou alguém até agora? Eu matei alguém até agora? Ah, você matou as dinastias, os primogênitos. Sim, para libertar você. Você estava no cativeiro. Você ia morrer de fome. De tanto trabalhar escravo. Você queria permanecer ali? Eu ouvi os seus clamores. Ah, Yahu! Yahu! Me liberta! Você gemia, podia nem falar. Estava acorrentado, amordaçado, cercado de homens e mulheres perversos. E eu tive que te libertar. Não foi isso? Aí sim, houve a dízima. Aí a coisa é diferente. Aí a espada de Urim. A minha palavra. Eu venho tirar o que traz a morte. Eu tirei a morte. Eu não matei, eu tirei a morte. Da panela. Ó, pegamos uma erva ali que é venenosa. O que eu fiz? Vai morrer todo mundo, verdadeiramente. Eu fui e tirei a morte. Não existe mais a morte. Eu fiz isso no Mizraim, no Egito. Eu faço outra vez na terra. E Yahu matou alguém até agora? Não. Por isso os filhos primogênitos de Alshuru não morreram. O povo de Faraó não creu na palavra de Yahu. Eles não acreditaram que haveria morte. Eu falei, foi explicitamente. Os meus filhos trabalhavam no Mizraim, nas casas, em tudo, de família e tudo. Trabalhava no reino. E todos sabiam que havia-se um movimento ali. E eles não creram? Eles deveriam o quê? Se eles tivessem crido, acabar-se-ia a guerra. Senão, gente, vamos realmente, o Yahushua já mostrou com a vara dele aí que faz muita coisa. Então agora vamos parar com essa nossa guerra com eles, com o povo. Aí não haveria nada do que houve. Agora é a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu vou tirar a morte. E toma cuidado com o que produz morte. Vai sair do seio da humanidade. Não. Yahushua é o Odimuru. Yahushua é o Odimuru, ou é o único governador. E Sofrente, juiz, e Mihusuyal, salvador da humanidade. Yahushua, aqui você vê que não fala Yahu, aqui fala Yahushua. A condição de Odimuru, de governante, a condição de Softe, juiz, e a condição de Mihusuyal da humanidade. Um humano pode ser o Softe, o juiz. Um humano pode ser o Mihusuyal, o salvador da humanidade. E um humano pode ser o governador de homens. Você disse que não haverá governos, haverá o meu governo. O nosso governo, onde não há escravos. Somos livres.
O mesmo teor de força que eu tenho, você tem. Não há diferença. O mesmo rio que eu nado, você pode nadar. A mesma terra que eu ando, você pode andar. É diferente. Os mesmos lugares que eu entro, você pode entrar. É diferente. Então foi uma colocação, né? Primeira coisa, eu avisei, eu instituí o meu decreto, né? Que eu passaria ali com a minha espada desembainhada e que libertaria meu povo, né? Mas nem assim deram ouvido. A mesma coisa estou falando agora. E agora é o povo de toda a terra. Espalhou aquele Misaim, Azanhaú, é como toda a terra. Eu vou passar com a espada desembainhada outra vez em toda a terra. Como eu passei em Azanhaú, na terra do Misaim, a terra dos homens pretos, das mulheres pretas. É, eu estou passando de novo com a minha espada bem desembainhada. Que é a tua espada? É a minha palavra. É o meu sopro de vida. E pronto. Não há lugar que eu não consiga entrar. Escute bem o que estou dizendo. Ou a morte vence, ou a vida vence. E eu venho retirar a morte para que exista vida. Então, Yahushua é o Odimuru, o governador e juiz e salvador da humanidade. Yahushua. Softa Dimuru, Mihushua Adamayahu. Entende? Yahushua. Soft Odimuru, Mihushua Adamayahu. Essas são as palavras do meu rei, tá? Eu poderia fazer isso aqui, esse serviço todo falando só na minha linguagem em Ishmael, poderia, mas você não entenderia. Aí eu não edificaria a minha construção em você. Então é necessário que você entenda o que eu falo, correto? Por isso que muitas vezes eu falo uma palavra, eu traduzo ela para você, o entendimento dela, para você entender. Entendimento secular, né? Que você entende nesse mundo. Então até aqui. Até aqui. Marquemos, né? Você deu 1h34, né? Ótimo. Vamos ficar por aqui. A colocação foi até aqui, né? No próximo, continuamos, né? Agora, você pode descansar. Eu também vou descansar. Preparar algo ali para alimentar um pouco, tomar uma água. Olha, Russa, você sabe quando é que você tem que aparecer para o mundo, para a humanidade, para mostrar as suas tarefas? Para apresentar as suas tarefas? Sim. Isso é segredo? Isso é mistério. As minhas interferências, elas não são medidas por ondas eletromagnéticas, por nenhum aparelho.
sempre deverão vir do inesperado. Dizer mais o quê? Nada. Fecha-se o livro. Fecha-se o livro. E vamos caminhar mais com essa porção até que possamos mais aí no fim de semana, no showin, né, chamado de sábado, a gente ter outro encontro, né? E vai aproveitando de mim, vai me usando, porque eu pretendo terminar verdadeiramente em 2026 a minha obra. E dali eu encerro. Eu fecho a porta da embarcação, não. Eu vou ficar com ela aberta. Eu vou ficar na porta. Eu sou a porta. Vou ficar ali. E vai entrar quem quiser. Em 2026, eu fecho o livro e vou para a arca, para a embarcação. Aí eu termino, né, de construir a embarcação, a arca. A porta sou eu. A porta espiritual é um portal. Eu estarei aberto ali para receber vocês, tá? O maior lhe dá um beijo bem grande e um abraço bem eloquente. Afinal, o sim maior. Sim, eu entendi o que tu nos diz. Afinal, o